pessoal, tudo bem? Então, as aulas de redação, a partir de agora, elas serão divididas em duas vertentes. Uma parte vai ficar com o professor Vitor e a outra parte vai ficar comigo. O Vitor vai trabalhar com toda a questão da estruturação técnica da redação. Então, você sabe, quando você vai elaborar a redação, você tem todas aquelas regrinhas para seguir para que aquele produto saia perfeito. Eu vou trabalhar com a parte da fundamentação teórica para você elaborar essa redação. Então, nós temos vários temas que são importantes no nosso contexto atual e eu vou tentar sempre discutir com vocês quando estivermos em sala. Nesse primeiro momento, como nós estamos tendo essas aulas online, vocês vão mais me ouvir. Mas, daqui para frente, eu acredito que as coisas vão melhorar e logo nós vamos estar juntos novamente. Beleza? Essa redação ela vai ser elaborada no seu caderno de redação. Quando nós voltarmos, aí nós vamos retomar esses assuntos para ficar tudo bem claro com vocês. Então, o nosso primeiro tema é um tema pertinente ao que a gente está vivendo hoje. Olha aqui. Os limites da liberdade na sociedade contemporânea. A gente sabe que, no contexto mundial, a maioria dos países adotaram por uma medida de quarentena para proteger a sociedade. Nesse momento, a gente percebe que a nossa liberdade ela está sendo retirada de nós. Ela está sendo retirada por um bem maior. Então, o Estado, como garantidor da ordem, da organização social, ele pode sim, em alguns momentos, tomar medidas em que essa nossa liberdade a gente não percebe mais ela. Entendem? A liberdade, que é um direito, ela vai ser retirada em alguns momentos. Vamos seguir aqui. Quando a gente fala do nosso país, nós temos que entender que a liberdade ela está garantida. Ela está garantida lá na Constituição Federal de 88. E ela vai abranger vários tópicos. Por quê? A liberdade é muito fácil de você percebê-la no quesito de ir e vir. Beleza? Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso vir de onde eu quiser. Mas a liberdade ela não está falando apenas sobre isso. Obviamente, o seu direito de locomoção, de ir daqui para outro estado, para outro país, é um direito fundamental como ser humano. Mas além disso, nós temos a liberdade de pensamento, expressão e reunião. Você como ser humano, você como cidadão brasileiro, você tem todos esses direitos garantidos na Constituição. Agora, é importante a gente sempre ficar atento aos limites dessa liberdade. Se eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser, de expressar o que eu quiser e de me reunir com pessoas com pensamentos afins aos meus, onde é que está o limite disso? Eu posso expressar tudo que eu quero? E nessas reuniões de pessoas que pensam afins, como é que a gente faz? Entende o que eu quero dizer? Vamos aqui. Então nós temos alguns textos que vão apresentar informações sobre as noções de liberdade e suscitam reflexões acerca de como a vivenciamos no dia a dia, tendo em vista os padrões e os julgamentos impostos pela sociedade e até por nós mesmos. O texto 1 aqui, então, é da Constituição Brasileira. A gente vai ler alguns, mas vocês vão entender que a ideia base delas é a mesma. O artigo 5º, então, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Aqui a gente já tem uma questão interessante. Quando a gente fala de cultos religiosos, não só no Brasil, no mundo, a gente tem padrões religiosos que são mais aceitos socialmente. Hoje no Brasil, a maior parte da população é cristã.
Então, qualquer expressão religiosa cristã, ela é muito mais aceita socialmente do que outro tipo de religião que não seja vista como a cristã clássica, descendente lá da Igreja Católica Apostólica Romana. Percebe essa ideia? Então aqui a gente já se depara com um problema. Será que de fato essa liberdade é garantida? Pensem aí. Olha aqui. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Censura. Beleza? No contexto mundial, a gente sabe que, por exemplo, lá na China, esse direito ele não é garantido. Percebe que no Brasil nós temos esse direito a expressões artísticas de diversos tipos, mas em outros lugares você não tem esse direito, em que o Estado ele vai censurar qualquer coisa que não o agrade, ou não agrade uma parcela maior da sociedade. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Olha aqui também. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quando uma pessoa ela comete um crime, a gente sabe que esse direito ele é cassado. Por quê? Porque para você conviver em sociedade, você precisa seguir as leis e as regras dela. Se você não serve para viver em sociedade, eu retiro você dela. Você é uma ameaça ao bem social, então você vai ser excluído e você vai ter esse seu direito de liberdade cassado por um período. Depois, quando nós acreditarmos que você melhorou ou que você pagou pelo seu crime, aí você é reinserido na sociedade. Beleza? Então, dá uma analisada nesses artigos aqui, que ele fala exatamente de todos esses aspectos. Tanto a liberdade de pensamento, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão e também a liberdade de ir e vir. Beleza? Aqui o texto 2, essa imagem 2, é bem simples da gente analisar. Liberdade. Aqui a gente percebe uma liberdade muito mais de pensamento. Agora, vamos criar uma ideia hipotética aqui. Eu tenho um pensamento racista, por exemplo. Eu tenho um pensamento de superioridade étnica. Eu devo expressar essa opinião? Aí você vai falar assim, uai, professor, mas aqui na Constituição está dizendo que nós temos direito a essa expressão. Ok, mas até que ponto esse direito ele pode existir na sociedade contemporânea? Porque perceba, a sociedade contemporânea, ela é não é só contemporânea, né? Todas as sociedades, ela é composta por vários tipos de pessoas. Pessoas com etnias diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com desejos diferentes, pessoas com características diferentes. Quando eu falo no meu direito de pensamento e de expressão, eu preciso tomar cuidado para que esse meu direito ele não entre em contato, não entre em confronto com o direito de existência do outro. Se meu direito de pensamento, de expressão, ele ataca o direito de existir do outro, tem alguma coisa errada com o meu pensamento. Entendem? Fiquem com isso na sua cabeça. Texto 3, aqui nós temos Um Sopro de Vida, Clarice Lispector. Ângela. Acordei hoje com tal nostalgia de ser feliz. Eu nunca fui livre na minha vida inteira. Por dentro, eu sempre me persegui e me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade dilacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Eu queria uma liberdade olímpica, mas essa liberdade só é concedida aos seres imateriais. Enquanto eu tiver corpo, ele me submeterá às suas exigências. Vejo a liberdade como uma forma de beleza e essa beleza me falta. Novamente, aqui a gente tem uma definição de liberdade muito mais lírica. É interessante quando ela fala do corpo. Enquanto eu tiver corpo,
ele me submeterá às suas exigências. Enquanto você tiver corpo material, segundo esse texto aqui da Clarice Lispector, você não tem a liberdade completa. Talvez ela esteja se referindo ao corpo, porque o corpo está inserido dentro de uma sociedade. Então, quando você vive em sociedade, você precisa ter cuidado, porque a sua liberdade ela não é total. A gente pode achar que ela é, mas enquanto cidadão, enquanto ser que vive em sociedade, a liberdade ela precisa ser utilizada com muito cuidado, porque senão a sua liberdade ela afeta o outro. Eu tenho a liberdade, por exemplo, de beber, o direito, sou maior de idade. Agora, se eu bebo e eu dirijo logo após ter feito isso e eu mato uma pessoa, perceba que o meu direito de liberdade de consumir a bebida alcoólica, ela entrou em confronto com o direito da outra pessoa de estar vivo. Essa liberdade, ela precisa ser baseada no respeito a todos esses indivíduos que vivem em sociedade. Aí você me pergunta, professor, então, ela é liberdade? Não sei, você me diz depois. Texto 4, Carlos Drummond de Andrade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Eu percebo aqui um pensamento muito parecido com o da Clarice Lispector. Essa ideia de vida e de viver em sociedade não de fato te dá toda a liberdade. Quando você pensa também em viver em sociedade, a gente tem coisas que são combinadas pela sociedade, não é? Você, uma mulher, por exemplo, que não se casa, que não tem filhos, ela sofre uma pressão social. Então, muitas vezes, ela acaba se casando, ela acaba tendo filhos para se encaixar, para se enquadrar dentro dos desejos da sociedade. E a liberdade dela? E a liberdade dela como ser humano? Cadê? Então, a sociedade, ela é boa e ela é ruim no contexto da liberdade. Ela é boa porque ela garante que todos nós, pelo menos deveria garantir, né? Ela garante que todos nós temos direito a essa liberdade. Então, a minha liberdade não pode afetar a sua. Porém, a própria sociedade cria artifícios para tentar reduzir essa liberdade, criando padrões de comportamento, padrões que são importantes para você se encaixar nessa sociedade. Quando você não se encaixa nessa sociedade, você é visto como um outsider, um cara de fora. Percebe o que eu quero dizer? Então, utilizem todas essas informações e criem um texto bem interessante, bem fundamentado para depois eu analisar. Um abraço para vocês, até a próxima.